Como é que você trabalha de adolescente? Você tá com 2 você nem casou? Eu não sou adolescente. Não. Eu sou adulta. Então por que você ainda não casou? Mas nem todo adulto tem que casar, gente. Não é obrigação. Casar virou adulto. Ah, mas você não quer nem ter filho. É que, ó, eu não sou adolescente, mas eu ainda sou nova, entendeu? Você vai casar e você Espero que não fique... Ó, ele é bem alto. Interessante. Fala alguma coisa aí, japonês, pra ver se tá captando a sua voz aí. Alô, alô, tudo jóia? Tá captando, vamos ver se isso vai ficar bom depois no processo de edição. Sobre o que a gente vai falar, eu não sei, mas vou ver se eu me inspiro aí. Tava bebendo umas aí, talvez eu me inspire e a gente fale alguma coisa útil em poucos minutos aí, só pra não passar batido. Mas vamos lá. Bom, senhores, mais uma vez, cá estamos nós. O cacique nos deixou de lado, o menino baiano desertou, mas eu acredito que ele voltará. Nosso grande amigo Monark, não é aquele Monark, o inimigo número 1 da comunidade jubilaica, não é ele. É o nosso querido Monark, o homem que não fuma maconha. Mas eu não estou solitário, eu estou com o meu grande amigo japonês. O senhor está vivo, japonês? Tô vivo e tô aqui. Estou vivo, estou aqui. Então, japonês, continuando a nossa saga lá da semana passada, eu terminei de ler Tolstói. A vida é muito triste, cara. Ler Tolstói te deixa mais triste ainda. Mas isso não tira o mérito do autor. Mas é aquela história, existe momento pra tudo. Eu lembro de um vídeo que eu vi alguns do Olavo, né? Porque eu tava meio um menino depresso na vida. Vi alguns do Olavo e alguns do Gugu. Ele falava a respeito dessa questão da depressão, né? Que quando o cara tá deprimido, terminou um relacionamento, sei lá o que acontecendo na vida do cara, tá sem emprego, a vida dele está terrível. Se você se afundar em músicas, que é o que geralmente aqui os brasileiros fazem, se afundando em músicas melancólicas, isso só vai piorar, cara. É um prato cheio pro demônio, pra colocar coisas na sua cabeça, né? E eu lembro do conselho que ele dava pro homem solteiro lá que tava depressivo. Meu, vai à praia, vai ver aquela mulher bonita lá, de biquíni e tal. Toma um sorvete, come uma coisa gostosa. Pode ser coisa que não seja saudável, não tem problema, mas porque você não vai manter essa rotina pro resto da vida. É só pra você voltar a perceber as coisas boas da vida, que não existem só coisas ruins. E eu acredito que as questões do Tolstói, né, sobre relacionamentos, né, a parte terrível do relacionamento conjugal, que são traições, brigas, filhos que desonram os pais, essas coisas mostram um lado importante da realidade humana. Um lado que deve ser exposto também. Só que quando você já está desesperançoso com o sacramento do matrimônio, não é o momento mais interessante para você se afundar em leituras assim, né? Porque eu penso que essa literatura, e o Tolstói pode entrar como um autor clássico, né? Ele vai expor uma experiência, uma possibilidade humana recorrente, ou seja, que acontece desde que o mundo é mundo e permanecerá acontecendo independente do que acontecer com o mundo moderno. Mas não é só uma exposição, é uma exposição de maneira clara, que qualquer pessoa que for minimamente letrada, que tiver o mínimo domínio da língua portuguesa, irá, lógico, às vezes com maior ou menor dificuldade, mas
conseguirá interpretar da maneira correta o que foi escrito, né? Mas comente um pouco sobre isso, japonês, que a gente até estava falando aqui nos bastidores, que você vai pausar um pouco as leituras aí dos romances trágicos, vamos colocar assim. Sobre a relação de mulher. Eu acho que é meio, em certa parte, perturbador, né? Até porque você ficar só pensando nesse tipo de coisa, aquele treino, você tende a ficar, virar um migtal. Mas, e até porque também grande parte é uma das esferas do imaginário, né? Não, é uma das opções do imaginário. Então você ficar só preso nisso, até vou citar um Balzac, que o Eduardo me indicou, eu tava vendo uma das frases dele, ele fala assim, uma das coisas que se deve, a coisa mais importante do casamento é que todos os dias sejam diferentes. E isso vai até uma questão de por que ler outras coisas, porque a partir do momento que você vai ampliando seu imaginário, você vai tendo outras opções de se viver. E nisso você vai conseguindo não ficar naquela mesma rotina. E também não ficando pensando na mesma coisa. Pô, minha mulher vai me trair, esse tipo de coisa. Tem que... Como se isso fosse evitar que alguma tragédia fosse acontecer, cara. Isso não vai evitar nada, ainda mais nos tempos de hoje, né? Eu acredito muito naqueles conselhos o René Sarran tem certos problemas, mas com certas ressalvas, René Sarran tem esse pensamento, a Cláudia Pacheco, o próprio professor Gugu Tales, que o que o homem deve fazer é se manter vigilante. É isso que ele tem que fazer. O que é ser vigilante? Você saber o que sua esposa faz da vida. É isso que você tem que fazer. Não deixá-la viver a vida dela a bel prazer, né? Que inclusive o que acontece na sonata lá do Tolstói é que na ausência do marido, quando o marido não sabe o que sua esposa está fazendo, é justamente neste momento que ocorre, aparentemente, o adultério. Quando ele não sabe o que a esposa dele está fazendo. Quando, de certa forma, ele é displicente, né? Ele sabia, em certo sentido, que as coisas poderiam culminar naquilo, mas ele permitiu que as coisas chegassem ali. Não estou minimizando a culpa da fêmea. Não estou fazendo isso. Mas ele permitiu que as coisas... Então, a questão é, evite desgraças, evite essas catástrofes na sua vida. Então, punho firme, pulso firme o tempo inteiro. Não pense muito nisso. Não seja pulso firme por causa... pensando em evitar o adultério. Você só não quer que aconteça nada de mal pra você e pra sua esposa. Você só não quer que aconteça nada de ruim, mas cada um que siga seu próprio caminho, né? Talvez você acabe chegando um belo dia na sua casa ou indo atrás da sua esposa e acabe encontrando a sua esposa com um senhor que não tem um teto sobre a sua cabeça. Mas isso é apenas uma referência. Mas você começou a ler qual livro lá do Balzac, o japonês? Eu comecei a ler não sei se chegou a me indicar, é o Eugène, não sei pronunciar, né? Principalmente que é em francês, mas é Eugène, com acento no E, do meio. Deve ser Eugène Grandet. É isso, né? Eu tenho que lê-lo, entendeu? Eu recomendo e não li. É basicamente isso. Tenho que lê-lo também. E eu vou me aventurar também na Mulher dos 30 anos lá, só pra ficar extremamente depressivo. Tá doido. Porque é um livro que o professor Monir lá, ele... Não vou dizer que ele censurou, ele só não disse que não é um bom livro, né? Vamos descobrir o porquê de não ser um bom livro. Mas... Diga. Geralmente, assim, quando você tem por exemplo, você disse que essa obra ela é a mais principal, né? Até porque ele se trata quase da mesma relação. Às vezes é porque
por exemplo, às vezes ele foi escrito antes desse Eugênio e é meio um esboço, sabe? Muitas vezes acontece isso. Pode ser. Tanto que tem muitas obras assim, que você vai ler você lê uma obra e depois você lê uma que veio tipo 20 anos depois. Aí você fala, pô, aquela obra era ruim, mas ele tá tratando quase o mesmo assunto, mas é bem mais completa. Às vezes pode ser. Sim. Sim, o Agostinho passou, Santo Agostinho passou por isso, né? Em relação àquela coletânea de livros, né, dele, por fim, ele escreveu retratações, que seria literalmente retratações que ele acreditou serem necessárias, né, de serem feitas sobre seus erros em os livros anteriores. É normal, isso acontece. Mas eu acho importante a leitura, principalmente quando o livro é bem conhecido no Brasil. E eu arrisco dizer que esse livro é muito mais lido pelas booktubers, por exemplo, do que a Eugênie Grandet, por exemplo. Provavelmente. Muito provavelmente. E aí entra aquela questão que a gente falou lá na semana passada. A pessoa não tá analisando como foi escrito, mas sim o que ela acha que foi escrito, o que ela quer que esteja escrito ali. Eu quero achar que Shakespeare dava o botão e todos os romances dele são sobre dar o botão. Você consegue entender? Consegue entender isso? Ele lacrava e você não percebeu? Se a gente procurar agora no YouTube, a gente vai achar isso. Shakespeare já lacrava no passado e eu posso provar pra você. Tem esse, só uma... Não sei, mas não é muito... Não é difícil. Não é difícil. Não, é porque acho que também muito nessa questão das booktubers, pelo menos o que eu vejo, não é a questão de ser uma boa obra ou não. É mais uma questão do que ela acha, sabe? Em certa parte sim, não precisa ser uma grandíssima obra pra se achar ela melhor do que pra você, como é que fala? Mas às vezes, por exemplo, ser uma obra que realmente, às vezes elas podem achar uma obra menos completa melhor do que uma obra mais completa, porque elas não entenderam, sei lá, alguma coisa assim. Sei lá, esses booktubers eu não consigo ver como gente inteligente. O mais inteligente assim é que eu acho que é aquela Tati Filtrinho aqui. Ela realmente fala umas coisas interessantes, mas você também não vê uma pessoa de grande inteligência, você vê uma pessoa que leu bastante, sabe? E entende o que lê. É porque todo o contexto da realidade da pessoa se limita àquilo, a leituras de livros. Se a gente pegar o exemplo dos maiores intelectuais da história da humanidade, quanto mais antigo for, menos acesso ao grande número de informações documentadas, vamos colocar assim, em grande escala da humanidade, ele tinha. Aí você retorna para os gregos, onde toda a sua inteligência era pautada, ou boa parte da sua inteligência era pautada sobre conversas e análises da realidade. Eu já mencionei isso em alguma conversa que a gente teve no passado, que o Aristóteles já tinha percepção de dieta já na Grécia Antiga, que ele percebia que os soldados que comiam carne eram mais fortes que soldados que não tinham tanto acesso à carne, por exemplo. Ou seja, a percepção contava muito, né? Eles perceberam uma coisa que hoje na musculação, né, princípio de sobrecarga, ou seja, quanto eu tenho que sempre tentar subir um pouquinho a carga para tentar me tornar mais forte, pensando em força. Você tem que tentar progredir na carga, para aumentar o volume muscular. Em algum momento você vai ter que progredir na carga. Na Grécia Antiga também tiveram essa percepção, olhando soldados, camponeses, enfim,
homens que carregavam bezerros, né? E conforme o bezerro ia crescendo, o homem ainda tinha a capacidade de carregar o bezerro. O bezerro ficou mais leve? Não, ele ficou mais pesado, ele tá crescendo. E o cara continua aguentando. É um sinal que ele progrediu. Isso. O nível de percepção dos caras era... Lógico, né? O número de estímulos que eles tinham era bem diferente, né? Eles acordavam com... O despertar deles era real, né? Ou seja, real em que sentido? Você se deita quando o sol se põe e você volta quando o sol nasce. Que é a coisa mais saudável possível. Tanto que as pessoas na roça fazem isso, né? A galera old school mesmo, underground da roça. Não tem aquela história que levanta com o galo? O galo, quando não estamos em horário de verão, o galo cacareja bem no momento lá que está amanhecendo. Ei, pessoal, desculpa o atraso. Foi hoje. Chegou. Você é louco. Ah, o cara mas só aí está é que é bom, 1h30 agora atrasado. começa de verdade. Assaltando o tempo do ouvinte, a mão armada. Hoje a vida foi de proletário, cara. Foi foda. Hoje foi maneiro, foi divertido. Bom dia de trabalho. Cheguei atrasadíssimo. Eu não esperava que eu fosse demorar tanto pra voltar pra casa. Mas, deu tudo certo. Consegui montar as coisas lá e foi bacana. Foi legal. Você Não, vai se estava fuder. trabalhando na esquina, cara? Você teve um dia comum para um carioca. Cara, Mas rapaz. Essa semana, amigo. Essa semana foi a primeira semana de aula presencial, né? Valendo na faculdade e tal, eu pude ver a cara da galera. Cara, é muito engraçado como a gente sempre fala a respeito de estar com o pé na realidade. O Gerson fica puto, né, com realismo e tal, com a coisa de ser realista. Eu acredito que quando você bota a realidade como uma ideologia, você vira de fato um realista. E aí isso destrói a sua própria percepção da realidade, porque você vai ser levado à loucura. Mas quando você mantém um pé na realidade e o outro no mundo das ideias, né, no mundo das idealizações e tal, você consegue ser mais lúcido do que muita gente, porque quando você olha numa sala de aula, meio acadêmica e tal, e você presta atenção no quanto aquelas pessoas permanecem infantilizadas, é de rir, entendeu? É de rir. Uma pergunta que eu achei interessante que o cara fez em sala de aula, que a resposta era bem óbvia, que era o seguinte: ao longo da história do Brasil, a gente teve vários movimentos separatistas durante a República. E antes da própria República também, né? Você teve a farroupilha, você teve a gabanagem e tudo mais. E a Constituição Federal, ela impede, ela suprime qualquer estado de poder declarar-se autônomo. Qualquer estado de poder declarar-se independente do Brasil, entendeu? E existem os meios legais para você impedir isso. E aí você volta assim, você dá uma olhada na história do passado, assim e tal, história do Brasil, e você vê que o Brasil, enquanto império, também nunca perdeu a sua extensão territorial. Por mais que as pessoas digam a Guerra do Prata e tal, e o Uruguai, é engraçado porque o Uruguai foi mais uma concessão do que uma perda. E nos anos que se seguiram a gente ganhou o Acre, entendeu? A gente cedeu um território, depois nos foi cedido outro território. Então a extensão do Brasil sempre foi uma extensão de classe imperial. Sempre foi grande, né, cara? Da mesma maneira que é a extensão da Rússia e tal. E esse legado de território, território uno, né? É muito próprio do brasileiro. E engraçado que de anos e anos sempre tem algum cara tentando mutilar o país, ou retalhar o país de alguma maneira. Seja movimento separatista no sul, seja movimento separatista dentro do próprio estado. Vamos querer rachar o estado no meio. E aí ele virou assim e perguntou: poxa, mas se é ilegal, por que a manifestação, o feriado ainda existe? Tipo, o feriado da cabanagem, o feriado da farroupilha, o feriado da sabinada, essas coisas. Por que isso ainda existe? Ele perguntou.
E a resposta era óbvia. Porque esses movimentos hoje eles não são mais políticos. E sim, fazem parte da identidade cultural. Só que ele tá tão alienado da identidade cultural do brasileiro que ele não consegue compreender essa mera ideia. Entendeu? Ele é um maluco que ele foi tipo... Ele foi tão globalizado, acho que ele foi tão urbanizado pela cidade, que ele esqueceu da identidade cultural da própria terra dele. Bizarro, né? Mas isso aí é faculdade, galera. Você acabou de destruir o sonho sulista, cara. De se Não dá. desconectar Não dá. totalmente, né? Uma coisa interessante, cara, uma Do coisa bananil. extremamente interessante é o seguinte, né? Essa fixação em se separar, deixar de ser brasileiro, ela não é atual, cara. Quando se eu não me engano, não sei se o Império, quando o Império começa a ser instaurado no Brasil, você tinha os Luzias e os Saquaremas. Os Luzias, eles eram aquilo que dava para ser dito algo mais ou menos como uma esquerda ou uma direita liberal. E os Saquaremas, eles eram aquilo que era os representantes políticos do Estado brasileiro. Então qual era a grande diferença deles? Essa galera, os Luzias, eles eram muito influenciados pela literatura de fora. Então, eles cantavam em francês, eles baseavam a sua constituição na Constituição Anglo, na Constituição Americana, e eles queriam que o Brasil fosse aos moldes do europeus, entendeu? Enquanto os Saquaremas não queriam destruir as instituições brasileiras, por mais ruins que elas fossem à época, mas sim queriam preservar elas a fim de melhorar. E desse mero princípio, você para prestar atenção ao longo da história política do Brasil e você vai ter esse embate entre gente tentando abolir as instituições brasileiras e as pessoas que querem preservá-las, entendeu? Isso é muito louco. E engraçado, outro detalhe também interessante é o fato de que ao longo da história do mundo, né? Ao longo da história do mundo, você tem a França e a Inglaterra como rivais históricos. Só que existe um rivalismo anterior ao próprio rivalismo da França e Inglaterra, né? Que é o rivalismo entre anglo e ibérico. É muito... Nessas horas, o inglês, ele se junta para ir contra o espanhol. Isso é muito engraçado, né? Porque durante a colonização do mundo, né? Quem foi bem sucedido foram portugueses e espanhóis. E aí eles vão lá e catequizam o mundo, tem aquele grande sentimento de contra-reforma, e quando o Império Britânico surge, ele surge em aversão a toda aquela construção ibérica que havia sido feita no passado. E aí eles vão lá, e eles chegam nos mesmos lugares onde os espanhóis chegaram, onde os portugueses chegaram, e eles tentam destruir as instituições locais. As instituições de caráter ibérico, as instituições de caráter monárquico, de uma monarquia absolutista. E não... Ô Cacique, então você está falando que a história da humanidade é baseada numa e revolução e numa contra-revolução está nos ibéricos, cara. Que loucura, né, maluco? Que loucura. É claro, não é pra levar o pé da letra, família, mas se você parar pra observar, aonde tá o catolicismo, é onde você vai ter o espírito de contra-revolução. De rebelião à ordem do mundo, entendeu? Sempre vai estar lá. E aí, né, outro detalhe, que a gente herdou de certa forma essa tradição. Também. Por quê? Porque se você parar pra prestar atenção, não é esquisito o quanto, ainda falando de Brasil, né, o quanto por toda a América Latina, aquilo que era da tradição do Império Espanhol foi fragmentado em republiquetas e só o Brasil permaneceu como Estado Uno? Não é esquisito isso? A resposta vem de novo, por conta do Tio Sam, né? Dos americanos. Em que o que acontece? Eles chamavam o Brasil de Flor Rara das Américas. Porque era o único país à sua época que ainda era uma monarquia. E não tinha se rendido à república, né? Enquanto todos os seus vizinhos, naquela época já tinham presidentes. Já eram repúblicas e tal. Só que o que eles não falam, o que eles não explicam, era a fomentação dessa
destituição, né, dessa desconstrução das monarquias locais, da autoridade imperial local, em que eles fizeram no Chile, na Venezuela, em todos esses lugares, na Colômbia, onde eles aportaram e os americanos desceram, eles disseminaram esse vírus da república, da democracia, entendeu? E aí eles conseguiram meio que enfraquecer a identidade desse povo, desse povo latino, né? E conseguir passar suas ideologias pros vizinhos brasileiros. Mas pro Brasil em si nem tanto. Porque a gente ainda era muito filho e muito próprio, assim, muito apegado à nossa monarquia. Às nossas tradições, entendeu? E qual é a parte engraçada disso? É que hoje o grande rival dos íberos-americanos, né? É o anglo-americano. Ou seja, é a galera da América do Norte. Eles vão tentar nos sacanear, entendeu? Hoje. Da mesma maneira em que os ingleses tentavam sacanear os espanhóis e os portugueses no passado. Então, Eu só tenho 2 indicações pra fazer o vídeo. Vocês têm que assistir Code Geass. E vocês precisam ler este livro aqui. Peraí. sim, Precisam ler o livro sim, da sim, Eva sim, Peron. sim. E outro detalhe, mais um ponto importante. Se você parar pra prestar atenção, como o Brasil sempre foi o país mais forte da América Latina, a gente também sempre teve vocação para influenciar todos os outros países, quer diretamente ou indiretamente. Diretamente, quando nossos governos vão ativamente lá e criam relações com esses estados ao redor do Brasil, ou indiretamente, quando esses estados olham pra gente e tentam replicar o nosso modelo. Ah, o que você quer dizer com isso, cacique? Presta atenção que quando toda a América Latina caminhou por uma ditadura militar, todos fizeram isso ao mesmo tempo. Terminada essa ditadura militar, esse modelo de governo militar, você corre pro modelo de esquerda. E toda a América Latina faz isso ao mesmo tempo. E rejeitando a esquerda, abolindo a esquerda de fato, eles vão pro modelo neoliberal. Que aí alguns países, né, reelegeram-se na base desse modelo neoliberal e outros voltaram a ser de esquerda. Mas ainda assim você percebe que é quase como um movimento muito similar à história do Brasil. E aí eu vejo que talvez, pelo menos aqui já é o desejo mesmo, que se o Brasil, a partir deste ano ou dos anos que virão, ele moldar-se a um modo mais nacionalista, a um governo que preza pela soberania nacional, acima de tudo, com um governo centralizado, de poder centralizado, talvez os outros estados caminhem para a mesma coisa. E assim, cara, já é mais do que hora do que a gente formar literalmente o nosso bloco latino. Cagar pro resto do mundo, cagar, não interessa. Tá fora da América do Sul, a gente dá tiro. E o detalhe. Cara, Cacique, você está sonhando muito alto, cara. Você não está vendo o que está Mas acontecendo é porque esse é o problema, no entendeu? Chile, na Argentina. É muita influência de estrangeiro. É muita influência de estrangeiro. O movimento feminista em si já é a ideia de ângulo, entendeu? Eu tive uma notícia, mais uma notícia interessante que estava conversando com o meu querido comparsa Monark sobre conversões que tem acontecido. Você ficou a saber do caso da influencer digital católica que se perverteu Aí tu me ao causa. protestantismo? Cara? Porra. Aí, não está aí é sabendo você. Pérola. A mulher que rezava o terço, a discussão que o Monark iniciou comigo foi porque ele mandou um print falando a respeito de um jovem que aprendeu árabe e tal pra estudar um pouco do Islã e acabou se convertendo. E
a questão que a gente discutia é que será que ele se converteu porque ele enxergou que a verdade estava ali, ou ele deixou que as emoções tomassem conta das suas interpretações? Que ele queria que ele estivesse certo, que aquela era a religião correta, porque ele já tinha perdido muito tempo da vida dele estudando aquelas coisas, ele já estava simpatizando, né? Porque eu acredito que só o fato dele ter aprendido outro idioma, em certo sentido, já mostra que ele já era um simpatizante da cultura árabe. Então, só mais uma questão aí que mostra o porquê, não só por isso que eu acredito que o rapaz se converteu, mas porque, em certo sentido, os orientais, de maneira geral, estão preservando muito mais a masculinidade e alguns princípios que dizem por aí que são milenares. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um colega aí de trabalho que ele mora no Kuwait. E só deixa eu localizar a informação aqui que ele tava passando pra gente, ó. Tá dando uma aula lá num curso que eu tô fazendo, né? E estava falando sobre como que funcionam as coisas lá, por exemplo. Não estou dizendo se isso é o ideal ou não. Estou só querendo expor aqui como é a vida lá. Por exemplo, não existe green card lá. Não dá pra conseguir uma dupla nacionalidade. Só mulheres que se casarem com alguém de lá conseguem isso. Se você for pra lá e casar com uma mulher de lá, isso não vai acontecer. Tá entendendo mais ou menos, né? Ó como funcionam as coisas lá. Você até consegue sobreviver se você fala inglês, mas se você, por exemplo, ir em algum órgão público tentar resolver um problema, você não vai conseguir. Como acontece, por exemplo, aqui no Brasil, que, né, chupam até sua rola se você for americano, se você for no Detran, por exemplo. Capaz. Se você falar que vai pagar em dólar, existem a maioria das academias são individuais. Existem academias para homens e academias para mulheres. Existem academias mistas, mas lá academias que estamos falando aqui é musculação. Olha o que eu achei mais interessante, hein? Olha lá. Dá certo em você ir pra lá com a sua família, mas você precisa ser casado, cara. Não tem essa de namoro. Se quer ir pra lá, você tem que ser casado. Não tem essa de namoro. Se você tem uma questão que ele não soube explicar muito bem, sobre você ser casado com alguém que tenha filhos fora do casamento, você fica com mais problemas pra conseguir seu visto. Olha só que bizarro. Se um homem vai pra lá, ele tem mais facilidade pra trazer a família dele. A mulher já não. Precisa ter um salário mínimo que seja equivalente ao valor do salário mínimo de lá. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi realmente essa questão de como eles gostam de separar homens e mulheres, não bagunçarem, e principalmente essa questão de não aceitar o homem solteiro, dificultar a vida de quem tem filhos em vários casamentos diferentes. E isso é um órgão estatal, cara. É isso que os caras estão falando aí, estão defendendo. Cara, parece história, que restou mais bolas pra eles. A grande diferença do Oriente para o Ocidente é que, ainda que dentro das suas sociedades eles possam ter problemas com qualquer aspecto que seja degenerativo, né? O Estado não incentiva isso, entendeu? O Estado não vai colocar... o Estado não é liberal, entendeu? Digamos que o Estado ainda está... Ele ainda faz jus ao que em teoria ele se propõe. Provavelmente existe representar a ideia da maioria. Existe boiola no Kuwait, com certeza. Beleza. Só que eles não estão dentro do Estado, eles não são ministros, eles não são
senadores, eles não são deputados, eles não têm voz, entendeu? Exato. O cara lá não é Pode mandar professor. lá seu filho pra escola numa boa. Ele não. Exato. Essa que é a questão. Que também eu acho que tá incentivando a galera. Inclusive, aquela linha lá que seguia o Kodama, Sim, sim. o Raccoon, a galera que seguia esse pessoal também tinha esse olhar, né? Esse pessoal aí militar dessa ala mais teórica da coisa, vamos colocar assim, tinha esse olhar de falar assim, putz, velho, os muçulmanos, eles parece que o que dizem, que chamam de conservadorismo, se aproxima mais dessa galera aí do que aqui no Ocidente, entendeu? Aparentemente, né? Se é isso de fato, já é outro, lógico. Tem outras questões a serem levadas em consideração. Mas, na conversa que eu tive com o Monark, a gente colocou essas questões, levantou essas questões, né? Porque isso vai acontecer bastante, inclusive, eu acredito. Essas conversões aí, pessoas das mais diversas religiões mudando de religião. Até porque, por exemplo, hoje já não existe mais a religião familiar, a herança familiar religiosa. Hoje não existe mais. Você vê, que é outra questão também que a gente conversou lá. Você vai ver, os pais seguem a religião islâmica e os filhos são católicos. Você consegue imaginar isso? Uma coisa dessa acontecendo? Lá no Kuwait, por exemplo. É uma coisa meio peculiar. É uma coisa peculiar do Ocidente, me parece. Isso daí. Que é um conselho até do Gugu e do Thales. Acho que eu já falei sobre isso. Que, pô, cara, você não sabe o que fazer, você não sabe onde está a verdade. Bom, começa por estudar a religião que você herdou dos seus pais. É um bom começo. Você não é obrigado, mas... Tudo bem, tem questões que devem ser levadas em consideração lá, que a informação quanto a isso, mas eu acho que isso mostra ainda mais o poder cultural. Eles têm menos multiculturalismo cultural, né? Acho que essa é a grande questão. No Brasil, por mais que seja um país que nasceu, tem uma matriz católica, você vê nomes de ruas, lógico, ruas mais modernas, com nome de Lutero. Mas, cara... algum representante de grande renome, você vê um monte de centro espírita, um monte de igreja, mais igreja protestante do que igrejas católicas, numericamente falando, vê gente praticando yoga e misturando lá com budismo, tem templo budista. Não, Sim, que não exista uma igreja católica no Japão. Mas ninguém vai pro Japão querendo visitar uma igreja católica. Há pessoas que vêm para alguns lugares no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um templo budista famoso, entende? Essa que é a gravidade da questão, o nível do multiculturalismo. Mas tem uma coisa engraçada, é porque, assim, ao redor do mundo, a gente sabe que é muito difícil, pelo menos em relação a protestante, eu não vou nem falar espírito, que, porra, se existe espírito fora do Brasil, os caras são muito otários, velho, não é possível. Pra mim, essas coisas só pega aqui. Só aqui. Mas, enfim, é difícil, né, pra protestante ao redor do mundo conseguir passar a religião dele pro próprio filho. Como assim? Você pega o exemplo da Austrália, que foi um estado que ele deu início com a protestantização muito forte, a ponto de
80% da população lá ser protestante e 20% ser católica. Só 20% ser católica. Com o passar dos anos, as mesmas pesquisas foram sendo feitas e entre a população australiana, só 52% se dizia cristão. Dentro desses 52% que se diziam cristãos, os 20% de católicos ainda estavam lá. E o que restava disso aí, dessa parte, era dividido entre 16% de anglicanos e outros 14% que eram de outras denominações protestantes. Então o que quer dizer? Que ainda que os católicos sejam poucos, permaneçam num número menor dentro de uma determinada região, ele consegue passar a tradição religiosa para o filho. Ah, mas no Brasil, esse é o problema. O Brasil ele já é esquisito desde a sua formação. Ele já é complicado desde a sua formação. Porque desde a sua formação, você já tem 3 culturas, 3 raças brigando dentro do brasileiro, entendeu? O indígena, o europeu e o africano. Então, aqui, a velha ideiazinha do sincretismo religioso, eu não acredito que pegasse tanto no século passado, mas pegou muito aqui, né, agora, depois dos últimos anos, entendeu? Que provavelmente, se você olhar assim na década de 80, 70, 60, boa parte da população era 100% católica. 100% católica. Ainda que houvessem protestantes pelo país, os cara tomavam pau. Tomava pau. Tem até um debate do padre Leonel Franca com um dos malucos da Assembleia de Deus aqui. Tem. E aí os caras tomavam pau. E acho que pela modernidade a gente vai vendo isso, essas coisas meio absurdas, assim, tipo, influencer católica que vira protestante e tal, e aí a gente vai tendo uma dúvida se as pessoas conseguem. Exato. Se estivesse lavando a louça, porque quer usar a não teria internet, acontecido. porque quer pagar de influência, quer mostrar virtude na internet, entendeu? Pô, isso não leva a nada. Não leva a nada. É de novo, aquela velha história. Ela ganha muito mais indo à missa, ouvindo a homilia do padre, do que ir lá e falar, não, hoje eu vou refutar Simone de Beauvoir. Não vai, cara. Esquece essa merda aí, entendeu? Não. Seja obediente. Acabou, seja obediente, entendeu? Vou ler. Garoto. Vou fazer um clube antifeminista com só garotas. E aí a gente vai vendo Extremamente essas absurdidades, mas também, do ao mesmo lar. tempo que você tem essas coisas loucas, Mas a gente tem, estado do Brasil com a galera voltando em massa pra missa tridentina, entendeu? Então, da mesma maneira em que você tem alguma grande notícia que te decepciona, bastante, que machuca, pelo outro lado, tem frutos bons, né? Frutos bons. Jesus não para, cara. Jesus não para. O sacerdócio, a sua igreja, não para. você mencionou aí, Cacique, a questão também desde sempre o Brasil o nascimento do Brasil, a gente pode colocar assim, já é um pouco estranho. Eu tava mencionando aqui os nomes das ruas, mas eu esqueço, tem nome de ilha com nome judeu, mas isso é só uma especulação, não tô afirmando nada, não quero dizer nada com isso, tá? Não quero me juntar ao meu amigo Monark. Só estou fazendo uma breve menção, é um fato só, né? Então tem muitas coisas mais entendeu? Problemáticas, né? Tem invasão maçônica, né? Tanto que assim, tanto que agora também essa galera que também é monarquista, tem muita gente também olhando pra monarquia brasileira com outros olhos hoje em dia, falando, opa, não é bem assim como eu esperava. Peraí, a monarquia não porque foi é o que bem acontece, né? assim. É aquela história. Você Havia tem um alguns idealismo, problemas. eu acredito que você deva agir pelo ideal máximo do bem, do bem comum e tal. Eu acredito que sim, você tem que buscar as virtudes mais altas.
Só que isso tem que ser acompanhado com a Realpolitik. A Realpolitik, entendeu? A tal da frieza da análise estratégica, em quando você toma decisões não por ideologia, mas por aquilo que é melhor para você. Eu acredito que isso deve ser utilizado sim, sempre. E hoje eu vejo o pessoal que briga muito para um retorno de uma monarquia tradicional, só que ele não consegue dar uma resposta de como é que isso vai acontecer, porque ele não sabe. Que a única coisa que ele sabe é ficar na internet digitando sobre isso. Tal qual ANCAP, que também tem que pegar porrada. E cadê a família? Cadê a família imperial? Cara? Você vai colocar o homem maçônico? Exato, você vai forçar esse Fala cara que a no trono. maçonaria Então, pode se conciliar com o catolicismo, pô. É isso que você... O único homem de valor que sobrou lá é o homem que já tá no bico do corvo, exatamente, velho. Você exatamente. quer fazer? O Exatamente. cara tem que Não deixar o vai homem dar certo, descansar, que ele já fez muito, Então- já. Não, para com isso, cara, para. É só olhar um pouquinho pra trás. Se já começou errado, não tem como melhorar agora. Não adianta, pô. Não tem como. Mas vamos dizer que é teoria da conspiração. Boa parte das coisas hoje em dia falam que é... Tudo que, na verdade, tudo aquilo que não se repete pelos jornais dizem que é teoria da conspiração. Você precisa esperar a validação ou do Estado ou da maioria. Enquanto a maioria estiver falando que não é uma teoria que é uma teoria da conspiração, nenhum argumento seu vai ser válido sobre esses assuntos que... É aquilo, virou dogma, irmão. Acabou. É como Auschwitz. É um dogma. Não pode ser... Aqui, a gente já falou também sobre isso. Você pode contestar a Trindade, exatamente, mas você não cara. pode contestar... Tem aquele Auschwitz. vídeo, né? Acho que do primeiro movimento. Pra não movimento, dizer mas outra coisa, né? Dos caras indo defender o homem de bigode. E aí tem aquele negão lá, aquele negão da entrevista pra Band, ele fala, se ele fosse racista eu não tava aqui, cara. Isso aí é história. É muito bom. E, mano, até hoje, em sala de aula, tipo, o pessoal leva essa ideia realmente muito a sério, sabe? Realmente muito a sério. Então, de novo, volta a história do inimigo da Calói. Que o pessoal bateu nele por uma coisa que nem sequer era o nacional budismo radical alemão, entendeu? Nem sequer era, porque eles não sabem o que é isso. Eles não fazem ideia do que é isso. E eu acho que hoje, até se você for comparar uma edição do Mein Kampf, talvez ela nem seja a mesma. Talvez ela nem seja a mesma, nem tenho certeza. Não, eu sei que... Eu acho que a mais fidedigna deve ser a da editora Revisão, né? Que é do nosso querido... E aí os caras falando que teve tentativa de publicação de livro assim no Brasil. Cara, eu só me lembrei do Castan na hora. Eu falei, cara, vocês não sabem nem da metade. Não sabem nem da metade. Ô Cacique, uma coisa interessante que eu tava pensando aqui, em relação ao pessoal aí tomando as dores da Ucrânia e relacionando com essa questão aí da suástica budista, Exato. o pessoal não fica bravo, como você falou, eles nem sabem, velho, o que foi o movimento, os ideais, as motivações. Acho que é só a galera que acordou muito putaça num dia e vamos churrascar pessoas do nariz grande porque eles são mais bonitos ou porque nós somos os mais bonitos e só podem existir pessoas bonitas como nós somos o plano divino materializado no plano terrestre. Mas eu acho que é por quem eles fizeram mal, vamos colocar assim. Não é questão de quem fez. Eu acho que qualquer outro que tivesse feito isso
ia sofrer os mesmos danos. A prova viva disso é O cara só nosso falou. compatriota que fez uma coisa muito menor, que só fez um comentário sobre o que foi feito. Entende? Então, é aquela que a gente sempre falou, é quem sofreu, não quem fez e o que fez. Essa que é a questão. Porque senão eles teriam igual desprezo em relação ao outro bigode. Que, no entanto, Exato. não é menos mal que o bigode que é demonizado. E, inclusive, aquelas brincadeiras que a gente fazia lá de ser o anticristo na Terra, esses dias eu vi que a galera é valendo. Eles pensam que ele... Tem até umas teorias de caras na época, teve uma previsão de que o anticristo viria na época e coincidiu com a época do bigode Cara, grande. em todo lugar. Olha o nível. Em É todo real, lugar, em pô. todo Não lugar, é meme em mais, todo eles lugar. acreditam mesmo Em absolutamente todo lugar. que o homem E engraçado era que é mais o- engraçado ainda porque foi durante essa década, assim, mais ou menos, que é de 1915, por aí, assim, em que a Assembleia de Deus, né, ela era muito... Ela tava ganhando força, né, tanto nos Estados Unidos e depois que ela chegou pra cá, ela chegou no Brasil. E a parte engraçada é que o discurso dela sempre foi muito apocalíptico, sempre foi muito do fim do mundo. E acho que não sei se depois ou antes de 1945, a parada que os caras sempre falavam acerca da bomba atômica, a bomba atômica ia destruir o mundo e tal, porque o anticristo já estava na Terra. Era exatamente. Sim. Porque existe uma bomba nuclear que chama Satan 0035. É isso? Não, é Satan 666. Tem uma bomba na Com todo, na Rússia com que todo tem o meu esse nome. respeito Eles aos vão lançar protestantes esse chatões de míssil no alumínio, eu epicentro duvidei de da Terra. vocês no passado, hoje eu acredito, mas dessa vez vocês estão errados, amigos. Ela não está na Rússia, se essa bomba existe, você mal pode esperar. Ah, cara. E as conclusões precipitadas dos caras de assim... Hoje nós vivemos num tempo exato. onde homens podem levantar estilo Hollywood, né? Acaba. Um homem levanta uma tampa, aperta um botão e o mundo todo se extingue. Cara, vocês acham valendo que eles têm interesse de fazer isso? E já que eles têm, me explique o porquê que eles não fizeram ainda. Não é nem questão de ter o poder ou não, eles têm E aí que você interesse vê. de fazer isso. E aí que você vê O assunto é quantas tão pessoas estão, complexo, de velho. fato, Por que tirar infantilizadas. conclusões Quando precipitadas? Quantas diversas vezes ao longo possibilidades da semana, existem? tudo que você escuta por aí, principalmente em sala de aula, é a piadinha do ai, se matasse o Putin, tudo estava em paz. Não, né? Porque não ia entrar outro lugar dele, não. Ia continuar a guerra agora com mais motivação, né? Não. Não tem, porque não tem. Então, assim, Não, os a caras não têm infantilidade três da sucessores forma como já elas enxergam o programados. mundo, as pessoas não sabem, de fato. Cara, nego, não, hoje em dia, o ocidental, ele não faz ideia do que é geopolítica. As primeiras pessoas a tomar noção do significado de geopolítica são as vítimas da guerra. São aqueles que estavam, os civis que estavam na invasão do Iraque, na invasão do Afeganistão, foram os civis que estavam na invasão da Ucrânia, na invasão da Crimeia. O civil é sempre o primeiro cara a descobrir como é que é a realidade da geopolítica. Depois vem os soldados, os generais, os analistas militares, os teóricos e tudo mais. Só que, como o Ocidente ele tá muito infantilizado, ele tá muito puxado pro lado emocional, ele realmente pensa que o mundo é lindo, bonito e colorido e que ninguém nunca na face dessa terra vai pensar em colocar tanques nas suas fronteiras. Ele acredita nisso. E na verdade não é assim. Cara, direito internacional hoje é uma literal piada e é muito engraçado quando as preocupações dos professores de direito internacional são tratar de Bitcoin, porque é uma coisa que eles não controlam, e poluição ambiental. Porque a ideia deles é a abolição das fronteiras para que você consiga tratar a economia num plano muito maior, sobretudo quando está se falando de Bitcoin, já que ela é uma moeda que ela não pode ser taxada pelo Estado, e poluição.
Porque aparentemente o aquecimento global é um problema sem fronteiras, e a poluição dos rios também é um problema sem fronteiras, assim como a poluição dos mares. Pessoas completamente infantilizadas. E aí essas mesmas pessoas olham para os militares e suas doutrinas de fronteira, hierarquia e disciplina, soberania nacional, e acham isso, tipo, isso aí é retrocesso, isso é coisa do século passado e tal. E eles... Exato. Esse é o tipo Exato. de pessoa que Mas- vai acordar um belo dia e vai Sim, ver a sua sim. esposa se E aí, deitando cara, com um homem que não tem teto. elas têm aquela mesma visão que o Chesterton fala, né? Que pro moderno de hoje, ele pensa que o avanço dos dígitos no calendário gregoriano, né? No nosso calendário aqui, no nosso calendário romano, significa progresso. Significa que hoje, em 2022, somos pessoas muito mais evoluídas do que quando éramos em 2020. Eles realmente pensam nisso. E que cada episódio... exato. E aí, O eles japonês pensam nisso, estava falando sabe? isso, pô. O De japonês que, estava falando tal, isso. e que Existe a cada verdade do momento desse violento, cada fato histórico que quebra essa realidade, eles chamam de retrocesso. Só que o mundo nunca esteve em retrocesso. O mundo é o que sempre foi. E invasões territoriais sempre ocorreram ao longo da história. Só que cada desgraçadinho desse estava distraído demais com outros assuntos para começar a se preocupar com Síria, com Afeganistão, com o Irã, com o Iêmen, com qualquer porra que seja. Tava todo mundo pensando em outra coisa. Exato. E os caras não percebem, ô cacique, que isso daí é um loop infernal. Ô japonês, fale a respeito dessa questão aí, que a gente até dizia aqui nos bastidores, que o cara vai se adaptando conforme o tempo, mas ele não percebe que ele pode ser uma vítima desse tempo no futuro, porque hoje não é lei aí que, em teoria, a lei proíbe relações entre pessoas que têm muito pouca idade. Isso é uma coisa que você percebe pessoas que têm muita muito idade. no direito, até deve ver muito. Que quando você começa o estudo do direito, o que é? É o fato que é o que tá acontecendo no momento. Então, por exemplo, qual que são os dois crimes imprescritíveis hoje em dia? É o homofobia e as duas. Acho que tem mais um, mas os dois que hoje em dia se equiparam que são a homofobia e racismo, que são os dois imprescritíveis. Ou seja, se você cometer um crime hoje de, por exemplo, xingar um homossexual, daqui 20, 30, 50, 60 anos, alguém vai poder te prender por causa disso. Porque é imprescritível, não vai prescrever. E se olhar isso, você matar alguém, hoje em dia é mais importante, o direito, ele trata mais relevância você tratar um homossexual bem, um viado bem, do que você matar alguém. E por quê? Porque o crime de... acho que o crime de homicídio, por exemplo, é 10, 5 anos de prescrição. Então você pode matar alguém daqui 5 anos e você já não é mais preso. Então, se você for olhar, tipo assim, o que é? O que é isso? É uma coisa, é um deus temporal. Hoje em dia os homossexuais, os negros. Falar isso porque vai que daqui 20 anos pega esse áudio, né? Tá brincando. Mas hoje em dia é tratado como e você analisando isso nessa maneira de tempo, no direito, você vê que as próprias leis, elas deixa jeito que funciona. Tanto que a Constituição ela trata as coisas dessa forma, sabe? E se analisar toda a questão temporal, agora só tratando também um pouco, eu tava lendo o Malpassante, que é o que eu tinha até falado com o Edu, que ele escreve umas histórias de terror. Aí tem uma obra famosa dele que é a mais famosa, o conto mais famoso que chama A Orla. O que é essa Orla? Ele vai tratar aquela ideia, esqueci o nome, de algum desses desses iluministas. Ele fala o seguinte: se o ser humano ele tivesse nascido com um órgão a mais ou um órgão a menos, ele conseguiria perceber tudo de outra forma. Aí a partir disso, ele sente que ele está sendo controlado por algo, sabe? Ele, na casa dele, eu até cheguei a comentar com vocês, daquele conto de terror, que ele sente que ele deixa um copo com água lá e ele vai dormir, o jarro com água, e vai dormir. E tá vazio. Tá vazio.
Aí ele vai percebendo que todos os líquidos eles estão vazios, que ele usa só líquido. Aí com o tempo ele vai começando a perceber que ele não tem nem controle do próprio corpo. Aí ele chega e fala assim, nesse momento, assim como o leão domina a zebra e nós dominamos o leão, nós estamos sendo dominados pela orla. Então o que tá passando, por exemplo, se analisar o que tá acontecendo naquele momento, ele tá no contexto mais ou menos da Belle Époque, não sei como é que fala, que a França ela tá começando a ter aquele pensamento mais liberal e começa a surgir aqueles pensamentos de que existe uma vida fora da Terra, existe um ser mais evoluído. E se analisar isso, cada época ela vai formar uma ideia de que tá acontecendo. Cada época ela vai tentar entender, cada autor, escritor, ele vai mostrar o que tá no seu tempo. E o Malpassante ele vai tratar justamente disso, que nessa época as pessoas estão começando a duvidar se o ser humano é realmente o centro da Terra. E se olhar hoje em dia, ele vai para essa questão de quem tá sendo... cada tempo ele tem mais ou menos seu Deus. E hoje em dia o Deus é nessa questão temporal. Hoje em dia os deuses são aquilo que até o Herbert Marcuse que falava, que são a margem da sociedade. Quem quer mais sociedade? Prostituta, negro, o homossexual. E pra quê? Pra fazer, sei lá, revolução, não sei, aí eu já não estudei muito também. E no futuro eles podem mudar isso e trazer aquelas narrativas que eles estão colocando já nos filmes de maneira preditiva, que é aquilo. Eu acho que uma hipótese, né? Vão voltar a bater nessa tecla de sustentabilidade, então vão tentar empurrar carros elétricos, toda essa merda aí. Mas vão chegar na conclusão que não tem jeito. Não, a Terra é um ambiente insalubre. Aí, e vão voltar a vender econômica. a ideia de na verdade nem é Black Pill mesmo. Fora do Mas toda essa viadagem acerca de aquecimento global e combustível fóssil, isso foi simplesmente uma cagada que os caras perceberam quando, se eu não me engano, o Nixon se aproximou da China. O que acontece? O americano ele tem um certo problema em relação a... um certo problema não, um grande problema em relação à prepotência. Eles acabam subestimando as pessoas com quem eles negociam. Aproximou da China comunista na época, acreditando que quando eles começassem a investir dinheiro, investir capital e o crescimento econômico da China ocorresse, os caras iam curtir a democracia liberal, entendeu? Só que não foi o que rolou. O Estado chinês se fortaleceu, se enrijeceu e abriu os bancos só para o dinheiro. E não para as ideologias, entendeu? E não para o liberalismo que os caras queriam. E a China cresceu tanto, que hoje o maior concorrente econômico dos Estados Unidos é a própria China. Só que qual é o problema? O que move a economia? É a indústria. E o que move a indústria é matriz energética. A China depende muito de combustível fóssil. Depende muito de carvão. Então toda essa briga e essa tentativa de anos atrás de simplesmente tentar abolir o combustível fóssil era para que a China parasse de crescer economicamente e não superasse os Estados Unidos. Porque o próprio Estados Unidos continuou usando petróleo, continuou usando combustível fóssil. É claro, esse não é o único objetivo. Não era o único objetivo da Agenda Verde. Existe toda a questão de você mexer na soberania dos países e tudo mais. Vide a Alemanha aí toda fodida aí na mão da Rússia. Mas você vê como é que o jogo funciona quando você faz uma cagada anos atrás e você tenta consertar ela à força. E eu acredito que isso daí, esse papo de combustível verde, energia renovável, não vai durar muito tempo. Porque energia solar e hidrelétrica ela é só um paliativo. A energia do futuro é a energia nuclear. E a China não vai dormir no ponto, ela vai fazer a sua usina nuclear, cedo ou tarde. Ela vai alimentar toda a matriz energética dela com energia nuclear. Ela vai dar o jeito. E o Brasil devia estar fazendo o mesmo. A gente já precisava ter a bomba brasileira, porra. Não precisava de tudo isso, mas o grande problema do Brasil é que a gente olha na rua e ainda vê a porra do esgoto a céu aberto, entendeu? A gente já tem problema com segurança pública e esgoto a céu aberto. Vou me matar. Não tem outra saída, não. Não entendo. Simplesmente intancável o Bostinho. Não entendi. Cara, mas e assim, o ponto é, quanto mais as coisas vão afunilando,
pra algo realmente perigoso, Caraca. não tem jeito. As pessoas estão descobrindo, elas estão acordando, como você mesmo falou, Edu. A galera no passado achava a monarquia mil maravilhas. Eu ainda prefiro a monarquia. Chame-me de maçom, vai, não tem problema não. Eu ainda gosto da monarquia, por toda a sua estabilidade. Mas hoje eu sei os pontos em que ela errou. Não. E assim, mas esse é o Cadê ponto. aquele você meme saber lá? Jubileu Detect. aonde ela errou. Aí vem um cara com... Quais foram as uma falhas, mira quais laser foram os seus pra matar. problemas, aonde ela pecou, aonde ela cometeu heresia, aonde ela foi, aonde ela beirou a apostasia. Né? É você saber dessas coisas, pra que isso não venha se repetir no futuro, entendeu? Você precisa saber disso. E hoje, É difícil. A galera acha que o nosso representante máximo da história brasileira era um maluco, que é o nosso querido Luco, exatamente, Gustavo exatamente. Barroso. Só que, O cara que mais estudou essa por que, merda, o por pessoal que, fica que chamando existe ele de uma maluco. centelha de esperança nesse Mas coração, nesse maluco pobre você, brasileirinho? aqui? maluco. Por uma razão Maluco simples. é você, meu amigo. Há 4 anos Você- atrás, aí tava todo mundo assim, ó. Foro de São Paulo, Ursal, os comunistas irão tomar o Brasil. Caralho, o Olavo tem razão, tava todo mundo assim. 4 anos atrás ou mais, entendeu? E isso era a galera jovem, Se chegava a falar com seu pai sobre isso, seu pai não fazia ideia do que tava acontecendo. Hoje, o seu pai é exatamente você há 4 anos atrás, entendeu? Então talvez daqui a 4 anos o seu pai seja você hoje. As coisas mudam, e a informação tá chegando nas pessoas. Só que chega devagar, bem devagar. Entendeu? E o A minha detalhe, esperança é que o Tem, livro do tem, Gustavo tem. Barroso Nem tudo, ainda cara, nem tudo está tá à perdido, venda nem tudo no tá site perdido. do A Senado briga. Federal. a briga. E aí tem um cara do Tem canal alguém Pátria lá, e Defesa, cara. que ele Tem manda alguém uma lá. frase que eu acho sensacional, acho que faz bastante sentido. O pessoal fica puto assim, vira e fala, ah, é hora de enrolar a bandeira? Aí ele vira e fala, não, nunca é hora de enrolar a bandeira. Porque a hora que tiver de enrolar a bandeira, ou seja, a bandeira do Brasil, é a hora que você vai ser obrigado a sacar a espada. E aí eu falei, porra, faz sentido pra caralho. Mas Então, tem gente ainda boa por aí. Tem um cara, eu achei um vídeo, uma edit simples, né? Que às vezes, tipo, quando tem nada pra fazer, eu fico vendo, né? Aqueles edits de Embrace Masculinity, Reject Weakness e tal. E aí eu fui vendo e eu falei, cara, por que não tem uma versão brasileira? Aí eu digitei a versão brasileira e tava lá, eu até te mandei. E se tu parar pra prestar atenção, né, com toda aquela música, com todo o discurso do Enéas no final, foda. Mas tem algumas pessoas ali que me chamam a atenção. Primeiro é o Ramon, que tá deixando o gringo completamente perdidinho. Como é que é o puro exemplar da raça brasileira, chegando no palco, mostrando o ápice do fisiculturismo, botando o gringo pra mamar. E aí você tem o Senna, o nosso mito da Fórmula 1, que não revolucionou simplesmente a Fórmula 1 dentro do Brasil, mas no mundo inteiro, cara. Hoje eu tenho certeza que o Lewis Hamilton não estaciona um carro normal. Ele não consegue estacionar um carro sem tanta tecnologia. Ele não sabe fazer baliza. E o Senna andava numa porra de um Corsa branco. O cara era foda demais. E aí você tem os nossos lutadores de MMA, que em relação a títulos e campeão de peso pesado, campeão de peso médio, campeão de peso pena, você tem uma grande participação brasileira. E hoje a base do MMA, ela é formada por brasileiros. Sobretudo a galera do norte. Tem muito nortista lá, do cacete isso. E até mesmo, daí a galera pode não gostar tanto de futebol assim, mas dentro do próprio futebol, cara, a gente tem as nossas lendas, sabe? Então o Brasil tem heróis vivos e heróis passados ainda, entendeu? Que não sejam tão escondidos quanto Gustavo Barroso e seus grandes escritos, ou até mesmo tão reconhecidos politicamente como o Enéas Carneiro, sabe? Que pra mim esse cara foi assassinado. Ele foi assassinado. Não é possível. E aí... Pô, não é possível, velho. É muito... Enfim. Aí... Assim, então a gente tem... E prova o contrário.
Vamos colocar o cacique na Avenida Paulista, Exato. sentado numa mesa lá. Enéas foi assassinado. Prove que Prove isso que é o Enéas errado. não foi assassinado. Vai aparecer no Cachorro. Sputnik. Cara, pois É o e ápice aí, da assim, vida do jovem. Então, a gente tem musculatura Ah, pra ter uma identidade nacional bonita, sabe? Muito melhor, 1000 vezes melhor do que isso aí. Porque, cara, se você parar pra prestar atenção, a principal coisa que arrancou a esquerda do poder não foi a corrupção, mas foi o identitarismo. Porque a corrupção não foi a coisa que a gente prestou atenção primeiro. A gente prestou atenção primeiro no identitarismo. Quando os movimentos periféricos, os movimentos que o japonês chegou a mencionar recentemente, agora, ainda há pouco, tornaram-se a ponta de lança da política dela. E aí nessa hora a galera começou a ficar puta e falou, não, isso aqui não presta, isso aqui não é legal, entendeu? Porque o brasileiro ainda tem o sentimento conservador, mesmo que ele vá lá e quebre 10 mandamentos todos os dias. Mas ele ainda tem isso, sabe? Ainda tem isso. E outro detalhe. pode ser um, E pode ser um outro bom detalhe, começo, só outro o fato de não detalhe. ter Lembra quando a bandeiras gente de lá em outros 2020 países, tava sacaneando o pessoal que manifestações sai com que bandeira se dos Estados dizem Unidos, patriotas, bandeira né? de Israel por aí. Cara, recentemente é muito bonito você ver a galera indo cobrar político, deputado que hasteou a bandeira da Ucrânia, Sim. que hasteou a bandeira americana e não tinha uma bandeira do Brasil atrás, entendeu? Então é você ver a massa da galera que vai pra rua tomando noção de que a bandeira mais importante é aquela que pertence ao meu país, não ao estrangeiro, entendeu? Não a do outro, saca? Então você tá vendo isso. São pequenas coisas, é o adereço do bolo, assim, sabe? É só um cheirinho aromatizante, mas já é maneiro de ver, porque não tinha antes, entendeu? Não tinha antes isso. A galera achava normal os malucos sair com pintado de verde e amarelo, mas se tu abaixasse a calça do cara, tinha a cueca dos Estados Unidos ali, entendeu? Sim. O pessoal não valoriza. É que pouco, infelizmente, assim, os heróis que você diz aí são os únicos que a galera valoriza. E muito pouco ainda, de maneira bem superficial. Os heróis são o quê? Neymar, Ayrton Senna, Pelé, putz, Popó. Puta que pariu, né, mano? Puta que pariu, mano. O que se salva aí é Ayrton Senna, beleza. O Senna é o que se salva aí. Mas puta que pariu, só tem essa referência, velho. Hoje pirou. Quem são seus... piora, né? Hoje em dia é o quê? Anitta. Nunca reclame, velho. Esse é o ponto. A gente... Então, cara, difícil, por questão de instinto, a gente sabe. Pelos pouco que a gente passa na linha da história, a gente vê que existem pessoas importantes ali. Pessoas únicas, entendeu? O detalhe, tipo, fato curioso. O primeiro medalhista de ouro olímpico de tiro esportivo foi o Guilherme Paraense. Ou seja, na primeira Olimpíada de tiro esportivo, o primeiro ouro que teve veio de um brasileiro, cara. Ainda do norte do Brasil. E as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque são informações que elas não são estudadas, elas não são dadas na escola. Porque de um tempo... E aí que tá. Não vão. Mas não dá, cacete. Não vão. Entendeu? Se a gente for esperar, por exemplo, a escola e os grandes veículos aí de seminário não vão, porque não é a ideia é justamente o máximo. Idiotizar, pô. Por que eles vão fazer isso? Passar informação importante. Pô, eu vou fazer o cara ter um apego à terra dele. E aí, cara? Não, pô, se ele ficar apegado, eu não vou por isso que conseguir a gente invadir. tem que botar um se pouquinho mais de apegar. Ele vai me esperança dar nessa tiro boba na conversa cabeça que a gente faz se eu aqui, tentar entendeu? invadir. Porque, enquanto a gente ensina aqui uns aos outros em relação a isso, você, ouvinte, pode fazer a mesma coisa com os seus colegas. Porque não vai aparecer no jornal qualquer informação interessante sobre uma personalidade relevante brasileira, entendeu? Relevante brasileira. Não vai. Você vai ter que falar isso, você vai ter que sair da sua boca em relação a outra pessoa. Alguém que você olha e diga, esse cara aqui me parece um maluco decente na história do nosso país, hein?
Esse que não é filha da puta. Então, olha aí. Fulaninho, você sabia que esse cara aqui existe? Aí você conta toda a biografia do cara, entendeu? Não tem jeito. A mudança, ela é de boca, né? Ela é de conversa de boca mesmo. E foi isso que o Gustavo Barroso fez, cara. Ó, só que a diferença do Gustavo Barroso é que ele documentou, cara, era um intelectual, né? Ele documentou a coisa, mas falou, será que é interessante o brasileiro saber o porquê que a porra Tem da esse ilha nome, se chama exato. Fernando de Noronha, velho? Será que algum filho da puta no futuro vai olhar assim, mano, por que esta merda se chama Fernando de Noronha? Quem é esse filho da puta? Eu vou até saber quem é esse arrombado aqui. Aí você vai lá atrás, aí você descobre, puta que pariu, não é brasileiro. Cara, É português, tem a origem jubilaica. Por que que ele ganhou? Por que que deram uma ilha pro cara? É só o nome ou deram a ilha pro cara? Porque hoje em dia se dá nome às ruas, né, mano? Não quer dizer que o cara é proprietário da rua. No caso lá, o cara virou dono da parada. O cara era o dono da ilha, irmão, sabe? Eu acredito que o cara não era pouca bosta, né? Pra ganhar uma ilha. Então tem coisas importantes, velho. Tem coisas importantes e... Só que aquilo, na escola... Essa é uma coisa que o Enéas falava. As pessoas, os professores fazem tudo parecer muito chato. Então você não tem interesse, velho. Você estudar a história do Brasil, putz, chato, velho. Chato. Não é a história do jeito que aconteceu. aí você... Só que ninguém fala que não foi daquele jeito que aconteceu. Então você acaba acreditando, pô. E você lembra na época da escola? Na época da escola você não falava assim, velho, será que o que tá escrito aqui é verdade? Só o fato de ser seu professor que tá falando, cara, você já levava aquilo como uma verdade absoluta, mano. Você Não, cara. nem Simplesmente a toga de professor te faz um ser Pelo extremamente menos eu na minha poderoso. época, Sua nisso palavra nunca vira passou lei. pela minha cabeça. E aí quando a gente fala isso, tipo, de maneira aberta, as pessoas enxergam isso de maneira caricata e tal, e falam, não é assim não, isso aí vocês estão inventando história. Experimenta parar de prestar atenção na aula e começar a prestar atenção nas pessoas ao redor. A forma como elas olham para o professor e a forma como elas reagem às piadas, a forma como o conteúdo o conteúdo que é passado pelo professor. Aquele olhar de, meu Deus, esse cara sabe muito, fica muito claro no semblante de cada uma dos alunos em sala de aula. E se você sabe um pouquinho de coisa básica, se você é orgulho, se você tá no meio da galera, você ouve o que o maluco tá falando e você sabe. Esse louco não tem conhecimento nenhum acerca da realidade. Quando simplesmente o pessoal, tipo, porra, é muito razoável, né? A Ucrânia tá acertando a Rússia no tiro. É verdade, isso mesmo, pessoal. Tá acontecendo. Há 4 semanas tá acontecendo isso. É sim. Puta, mano. Mas eu acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Cacique? Temos os incríveis 1h20 minutos. Inclusive, antes do Cacique fazer as considerações dele aí, já que tem que estamos falar nesse eu quero. clima aí de Agora a gente manda recomendações, nisso aqui, a gente eu manda quero na que vida os do senhores inscrito. Tem que falar eu quero. Eu quero, né? Procurem se quiserem. Procurem por Bautista, é assim que se escreve mesmo. Bautista Vidal. Autista Vidal. Era um dos braços do Enéas. Era um homem que entendia muita coisa de física. E não somente de física. Tanto que ele tem um livro. Olha só, peraí. Deixa eu achar aqui. Vamos localizar. Se chama... esse livro aqui é raro, inclusive. É o que eu falei, tava falando aqui pro japonês. Tudo que, infelizmente, você consegue mensurar a qualidade de um livro nos dias de hoje pelo valor que se cobra por ele, geralmente. Livros muito caros são raros. Caros e raros geralmente são bons.
defendiam, ou pelo menos se importavam com a verdade. O livro se chama O Esfacelamento da Nação, onde eu li pouca coisa, mas ele consegue comprovar os motivos do porquê o Brasil é um país que não é falido por questões inerentes ao país, mas sim por situações que o país foi colocado. Ou seja, um homem sério que documentou uma coisa que você fica falando e você não sabe o porquê, e você não sabe explicar. O país tem várias riquezas naturais, tal. Ele vai conseguir te explicar de maneira mais simples essa questão da bauxita, nióbio, a questão da Petrobras, que ninguém entende muito bem, você só pensa que o PT fudeu tudo, mas como que isso aconteceu? E por que as riquezas naturais são tão importantes? E por que o papel pintado não é tão importante quanto aparenta ser, mas eles fazem com que você pense dessa maneira? Enfim, é um livro para você ficar extremamente puto com o seu país, com o que ele poderia ser e que ele não é. E o que ele ainda pode ser, inclusive, pô. Que é uma coisa que o Ernesto falava, uma das questões também que... Isso eu acho que também o brasileiro fica um pouco com os olhos abertos, porque eu acredito, assim, não acredito, né? Uma hipótese de que nós só não fomos escravizados ainda por causa do tamanho territorial e do número populacional, que torna um pouco difícil das pessoas fazerem com que a gente seja submisso da maneira mais pura, digamos assim, da palavra. Porque em breve, de acordo com o Enes, o Brasil será a segunda maior fonte de ouro do planeta. Atualmente é a África, né? Mas o Brasil será a próxima. E não só por isso, né? Nós temos a Amazônia. E o Cacique já falou sobre brigas em questões de soberania nacional. E a gente sabe que ninguém que chegar lá ao poder vai dar uma de Enéas. A gente sabe que não vai acontecer. A não ser que tenha algum escondido, a gente não sabe. Mas dos que se apresentaram até agora, ninguém tem bola pra chegar lá. Porque eles têm medo de morrer. E você não pode ter medo de morrer. Não pode ter medo de morrer nem pra ver Jesus, porra. Por isso que eu recomendei e recomendo novamente. Lá, leiam um livro da Eva Peron. E assim, você vê de novo, mais uma vez, cara, que o cara a Eva Peron tinha mais porque bolas do que os caras hoje em dia. Quem estuda essa coisa ainda até hoje, acredita que o Brasil vai ter um grande problema em manter território nacional a partir de 2030. A partir de 2030. O tempo é curto, amigo. E o trabalho é muito grande. Fronteira, exatamente. Não tem exército. Como que você vai defender fronteira? Você não tem um exército, você não tem civis. Eu mesmo, porra, a minha experiência eu já peguei num revólver numa vez na vida. De resto, nem airsoft, porra. Eu jogava Polystation, matava pato no Polystation, porra. Nunca peguei na arma na vida. Como que vou defender o quê, pô? Não tô defendendo nada, nem minha casa. Vou defender um território grande. E isso tem que mudar. Cara, ninguém explica nada. Esse país é muito... O Brasil é muito bagunçado, irmão. Por exemplo, até então, eu não sabia que existia outras modalidades. Quando você se alista pro exército, você pode ser um reservista, como você pode ser totalmente dispensado. O homem dispensado é aquele que é considerado um inepto. Virava reservista na hora, na minha cabeça era isso. Canhão. Eu não sabia disso. Eu pensei que a pessoa que não entra, caralho, de fato, pra ser... Exato. Eu também. Eu pensei isso.
Aí eu conversando com um colega, pô, e a sua reserva? Mano, minha foto de reservista, eu tô parecendo um criminoso, por isso que os caras não quiseram que eu fosse servir, mas tá valendo, né? Se acontecer alguma coisa, eu estou fudido, né? Serei convocado, né? Aí ele falou, você, eu não. Eu sou a última opção. Ou seja, tem pessoas que não tem reservista, cara. Eles têm uma declaração de dispensa. Aí as dispensas são por vários motivos, né? No caso dele foi porque ele não foi. Justificou. Parece que tem um sistema online lá, porque ele é jovem, né? Ele se alistou há pouco tempo. Agora tem um sistema que você justifica online lá, paga uma taxa, eles remarcam, se você não vai, você paga uma taxa. Aí eu sei que ele pagou essa taxa umas 2 vezes, depois entrou no site lá, tava atualizado, dispensado. Aí o certificado em PDF pro cara baixar. Então são coisas que ninguém explica, pô. O cara lá não se dá nem o trabalho de te explicar. Fala assim, olha, meu filho, você tá em sua reservista aqui, num caso de algum problema envolvendo donações ou algo do gênero, nós podemos chamá-lo. Não te passa significado de porra nenhuma, de qual a importância daquilo. Tem nada, velho. Tem nada. Você vai lá jurar a bandeira. Que porra que é jurar a bandeira? Todo mundo com a mão pra cima e cantando o hino nacional. Sempre foi, amigo. Sempre foi. Depende dessa mão pra cima, hein? É a saudação romana. Lembro. Sempre foi. Sempre foi a saudação romana, entendeu? Cacique, você lembra que sua mãe já fez a saudação romana? Você lembra disso? Sempre estará guardado em minha memória este momento especial. Mas, cara, essa é uma coisa que eu não sabia. E o bizarro no Brasil, não sei se só no Brasil, mas a gente pode falar com particularidade porque cá estamos nós. Mas que aqui, cara, se você quiser ser uma pessoa minimamente inteligente, irmão, você vai ter que ralar, velho. Isso que a gente tem que entender de uma vez por todas. É você, irmão. Não tem ninguém pra te ajudar, entendeu? No máximo você vai arrumar um ou 2 amigos aí que estão na causa com você, querendo se ajudar. Mas, irmão, não espere nada das instituições públicas, até mesmo privadas, a maioria pelo menos. Não espere a mídia, não espere a escola, nada. Todos estão lutando pra te emburrecer. Eu digo pra você é o único que tá a seu americano, favor, irmão. Então, faça alguma coisa a respeito. Eduardo Prado. E aí, Império em Missão, o novo monarquismo brasileiro. Isso aí é baratinho, 14 conto, de boa. E a ilusão americana tá 90, é foda, eu sei, mas é. Maneiro, já dá pra ter uma noção aí do porquê que você tem que pegar anglo-americano da porrada. Tem inclusive o Cacique que tá recomendando aí os livros monarquistas. Pera aí. Outra indicação, é verdade, agora que eu me recordei, você falou a gente tava falando de maçonaria. Outra pessoa também que tem, cara, os seus escritos suprimidos no Brasil é o querido Dom Vital, né, cara? O bispo de Olinda, mais um grande homem aí, hein? Que ele tem mau hálito. Mas por quê? Com certeza é isso. Por que será, hein, cara? Só pode ser, cara. Inclusive, os livros do Dom... Mais livros que também são caros. Pô. Qualquer coisa que você procura aí do Dom Vital é muito caro hoje em dia. Isso... Tinha que surgir alguém pra trabalhar em cima desses materiais e tentar deixar o mais acessível possível, pô. A galera cobra muito caro hoje esses materiais. Eu prometo, Mas, enfim, prometo chegar na hora isso. no próximo. Mais alguma recomendação? Nunca mais é muito forte, né? Por hoje é só.
não se atrasar nunca mais. Graças a Deus não sou casado. Não se atrase, cara. Você já parou pra pensar que você pode chegar em casa Meu Deus do céu, e não. ter um Cara. mendigo na sua cama? Mas foi Nossa, pesado. mano, só cara. revela a minha Graças miséria, Deus, né? cara. Só revela a minha miséria. Em pleno dia de São José, cara, você solta essa pérola. E, cara, é muito engraçado quando você vê Você solta essa pérola coisa no dia acontecendo, do velho, homem meu Deus do responsável céu. pela E aí, Sagrada O Família. primeiro movimento da mulher foi... Ai, ele parecia Deus. Eu falei, o quê? O quê? Como assim? Ela usou essa justificativa. Aí minha sogra falou que ela ia orar, que ela ia orar, que ela ia orar. Aí no... É o quê? Como? Exato. Aí teve várias linhas de pensamento, né? O pessoal da bruxaria, E não, aí, ela foi e o pior de tudo foi o enfeitiçada. final, que ela E saiu o pessoal xingando todo mundo, né? da ala Ela psiquiátrica. largou a face dela de Teve os cordeirinha, ela militares. falou que ela fez isso porque o cara andava com muita mulher, já que ele era personal trainer também. E aí eu não sei mais sobre isso, mas chegou aos meus ouvidos a partir de thumbnail e título de vídeo, né? Que eles voltaram. Voltaram. Exato, cara. Todo castigo pra cor não é pouco, velho. Eu tenho um amigo lá de Brasília, ele manda isso aí pra mim. Ah, mas quero que se foda, pô. O mundo moderno que entra em ruínas. Eu vivo na antissociedade mesmo. Eu não faço parte desta merda. É a anticivilização. Meu espírito de Turro, una bomber permanece. Bate-boi é bom. O problema é a mulher. E assim a gente se despede, né? Com essa mensagem positiva em relação ao matrimônio. Não, mas você viu, saiu o vídeo do cara. O cara tem o mesmo nome que eu, com vontade de morrer. Não está, o cara não está honrando o nome de rei e santo que lhe foi concedido, cara. Mas ele era um homem que falava assim, o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, o lugar dela, olha lá, ele tem que aceitar, né? Ai, cara. É sempre assim, né? Mas às vezes a gente fica com pena do Momento cara, bom, mas depois cara, fala momento assim, bom, ah, aliás, eu puta acabei de que pariu, lembrar, ele porque tem mereceu aquele mesmo. áudio do maluco falando, ele merece Mas é tudo só o isso, assunto do é sempre momento. um cara né? assim. Semana que vem ninguém Mulher tem lembra piercing mais. de búfalo. E é, que a mulher pra fazer currículo e tal, aí vem o otário e cola. E assume boneco. Não, cara. Exato. Aí teve um alto momento na Neopentex, missa, cara. Um alto Neopentex momento na missa querendo que fazer doações, eu me importo com os os pobres, Aí Ai, o padre ai, olhou ai, pra ai, cara ai. dela, olhou pra cara. Ah, mano, não tem como, não dá, né? Não dá pra não. Bateu palma. Canta o parabéns, né? Ou não? O Ah! maluco virou assim. Aí o padre virou assim pro maluco, Que vontade de esse morrer! piercing de Maldito búfalo aí, Concílio mano, no Vaticano sexo. II, eu quero A menina morrer. tinha 15 anos. Eu comecei Voltemos. a rir pra cacete, né, cara, foi impossível. Aí aqui no interior a gente bota anel no focinho do porco pra ele não entrar onde ele não deve. Mano, mano. Cascou. Soltou, cara, soltou. Falei, valeu a pena. Minha existência até aqui valeu a pena. Ele soltou essa, velho. Não soltou, não. Eu não creio. Aí depois a gente bateu palma, relaxa. Aí, O padre teve um momento de lucidez, hein, velho? vamos dar parabéns pra menina aqui. Aí depois voltou à normalidade. Depois vamos. Uma salva de palmas pra nossa irmã aqui. Eu já sei que o negócio vai acabar mal quando o padre começa. Queridos irmãos e irmãs. Aí eu falo, puta, fodeu. Matou o português, já sei que lá vem só merda por aí. Cara, até isso eu percebo, né? Quando eu vou na missa tridentina, o padre, senhores, boa tarde. Aí eu falei, pô. Lógico, eu não tô querendo ser polido aqui, nem nada do tipo. Eu só tô reconhecendo que Tanto que até aquele Ângelo Monteiro, ele tem uma falava riqueza que, de detalhe. um poeta. Que eles Aí ele respeitam, fala que né? se ele Não fosse dá pra- ator, ele ia pra Missa Tridentina assistir missa, porque
Não tem como uma coisa ser tão bonita e ser perdida de não ser assistida, sabe? Aham. Ele mesmo. Falou O maior tudo. poeta Ângelo vivo Monteiro, o homem do livre. Brasil, hein, galera? Ele tem um livro sobre arte, não tem? Eu tenho um livro, pô. Eu tenho um livro dele. Nunca li, mas tá lá. Da saga dos livros que não foram lidos. Então, pra finalizar, senão a gente não vai embora nunca. Volto a dizer, hein? Leiam o livro da Eva Peron, A Razão da Minha Vida. Legal, Garanta muito já bom. o seu. E comprem enquanto ainda está em circulação, que logo logo vão tentar censurar isso aqui, né? Garanta já o seu. Acabei. A mulher que amava muito o marido. E tá vendo? A gente falou de mulher que tá nem aí pro marido, agora a gente tá falando de uma que amava muito o marido. Mesmo que seu marido tenha sido um ditador, talvez tenha sido exatamente por isso que ela era exatamente por isso que ela amava. Ele Ele volta, era um o ditador. Eduardo sempre Isso explica volta o ao amor militar, das não tem meninas jeito. por Ele volta à Pelo- misoginia sempre. pelos ditadores de esquerda, né? Não tem jeito. Ah, eu tava em casa, na casa da minha mãe. Meu a amigo. minha esposa vai abrir logo o quê? Como lidar com as mulheres do Schopenhauer. Ela pega pra ver minhas anotações no livro lá. Aí já surgiu o espírito, voltou à tona, né, cara? Não tem jeito. Todos aqueles momentos, madrugadas afora, lendo Nessa Ran, Schopenhauer, Cláudia Pacheco. Inclusive a Cláudia Pacheco escreveu um livro aí sobre... Não cheguei a ver não tô sabendo. é um que Ela tem tá viva? a capa do Ela tá, cara. portugueses chegando Graças no a Deus. Brasil. Não sei se chegou a ver. Caramba. Na A ver- única mulher betável Ah. do Brasil chama-se Doutora Graças Cláudia a Deus, Pacheco. Graças a Deus. Ela pode betar. Ó, quer ver? Mais uma indicação aí para o... Editora Proton. Essa daí é outra, cara. Outra brasileira que tem um Essa trabalho editora que ativo, ela- cara, pra melhorar o Brasil. Que ela Só publica os livros Aquela dela. universidade dela, que ela fez lá, porra. De graça, totalmente de graça. Sim. Trilógica, né? Alguma coisa assim. Ela e o... Até um livro do cara que ela... Ah, achei. História Secreta do Brasil. A Era do Espírito Santo. O Milênio Universal. Amigo. Estamos Tem um criando PDF, a nova hein, era. ouvinte? Falando em nova era, fácil de eu achar lembrei isso de um aí. TikTok da professorinha do jardim, em que É fácil a de criança achar. pergunta pra ela se ela é casada, e ela disse que não, porque ela é muito nova. Mas se você já é adulta? Aí ela virou e falou, mas não, eu sou adulta, mas eu ainda sou jovem, eu sou nova. Ela falou, mas você tem que casar, cadê seu filho? Tomou apavoro. Apavoro. Obrigado. Essa vai ser a... Três Essa é a vezes, intro tchau do- pessoal, desse vou parar vídeo. de falar, desculpa. Essa é a intro desse vídeo. Eu acho que assim a gente pode se despedir, né? Já falou de mulher sendo... Ensinada, é diferente. É Cara, diferente. e você finaliza com mulher sendo humilhada por crianças, cara. Você está mais misógino do que não. É verdade. Bom, acho que a melhor maneira de terminar aqui, neste dia especial, né? Estamos em pleno dia 19 de março. A gente pode terminar pedindo a intercessão de São José, né? E tentar De se marido aproximar Ele era o máximo ele era um possível bom do marido. exemplo de pai, esposo Foi mal, tem autismo. e de homem, né? Então, Bora lá. É. Vou ficar em silêncio agora. esposo, rapaz. Foi o que eu disse, cara. Eu percebi. Eu não queria. Eu só não queria te expor, cara. Bom, então, São José, rogue por nós.
Fiquem com Deus, senhores. E até a próxima. Dessa vez o áudio vai completo.